Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental da doutrina espírita, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Estamos na segunda parte, digamos assim, nos milagres, e hoje nós vamos falar sobre a Estrela dos Magos. Será que ela existiu? O que significou, né? Que nós temos aí um relato muito forte, especialmente quando é época de Natal e o simbolismo da estrela. Eu não sei se é a mesma que eu cantei na vez passada da Estrela d'Alva, mas será que é esse nome mesmo ou eu misturei os canais aí? Deixa aí escrito que eu realmente boiei agora. Mas é aquela tal estrela que leva os magos, os reis magos, para apontando onde é que nasceu o Salvador, o Messias, etc. e tal. Obviamente, eu não li aqui ainda, né? Há muito tempo eu estudei, então eu vou te falar isentamente. A mim me parece uma linguagem muito fantasiosa, né? Todo esse fato do nascimento e traz narrações e mensagens importantes dizendo, olha, muito humilde, mas o espírito mais poderoso e mais puro que tem, um rei, né, que nasceu, que fez com que outros 3 reis muito importantes viessem aqui colocar presentes a seus pés. Historicamente, isso não tem comprovação nenhuma, mas vamos ver o que os Espíritos nos falam sobre isso. Em Mateus, capítulo 2, diz o seguinte: disse que uma estrela apareceu aos magos que foram adorar a Jesus, que ela lhes ia à frente, indicando-lhes o caminho e que se deteve quando eles chegaram. Então, assim, vamos combinar, uma estrela que está andando, mas me parece um cometa do que uma estrela, e era muito mais brilhante do que as estrelas comuns no céu, e apareceu e depois desapareceu quando chegou no lugar de Jesus. A mim me parece um cometa, mas enfim, vamos lá, chega de achismo. Não se trata de saber se o fato que Mateus narra é real ou se não passa de uma figura indicativa de que os magos foram guiados de forma misteriosa ao lugar onde estava o menino, dado que não há meio algum de verificação. Trata-se de saber se é possível um fato de tal natureza. Então, se aconteceu de verdade, nós temos um relato. Apenas, historicamente, ia ser impossível comprovar isso, né? Mesmo a questão dos observatórios, do céu, etc., não daria para falar sobre isso. O que é certo é que naquela circunstância a luz não podia ser uma estrela. Na época em que o fato ocorreu, era possível acreditar sem que fosse, porquanto então se cria serem as estrelas pontos luminosos pregados no firmamento e suscetíveis de cair sobre a terra. Não hoje, quando se conhece a natureza das estrelas. Entretanto, por não ter como causa a que lhe atribuíram, não deixa de ser possível o fato da aparição de uma luz com o aspecto de uma estrela. Um espírito pode aparecer sob forma luminosa ou transformar uma parte do seu fluido perispíritico em foco luminoso. Muitos fatos desse gênero, modernos e perfeitamente autênticos, não procedem de outra causa que nada apresenta de sobrenatural. Danados, eu não tinha pensado nisso. Quando eu estudei, eu acabei esquecendo sobre isso. Mas faz mais sentido do que a minha teoria, né, de ser um cometa, por exemplo. Não uma estrela, porque estrela é fixa. Estrela ou são planetas ou são sóis, né, planetas iluminados, ou são como o nosso Sol, muito distantes, e que não saem do lugar. Na verdade, o planeta Terra é que gira, então os magos não foi uma viagem de uma noite, então eles iriam ficar indo e voltando, porque toda noite os astros fazem mais ou menos o mesmo movimento. Talvez um cometa também não, né, nesse sentido, mas sim, estudamos o perispírito e uma das propriedades é a luminosidade. E por que não, né, neste caso,
ter um espírito conduzindo estes reis magos, se é que eles existiram, tá? A gente fica sempre com os dois pés atrás, sem cair, para não acreditar em contos de fadas e tudo mais. Ah, tá na Bíblia, quer dizer que é verdade? Não, de maneira alguma, né? Pode ser que os escritores que escreveram os evangelhos, inclusive esses 4 que a gente conhece são os evangelhos oficiais, mas tem outros evangelhos, outros relatos históricos que estão guardados às 7 chaves dentro do Vaticano. Por uma razão ou por outra, só permitiram que esses fossem à luz, mas eles foram escritos 30, 40, 50 anos depois da passagem de Jesus. Então, na tradição oral, né, que as pessoas contam, imagina um espírito da força moral, política, espiritual de Jesus, quanto não se criou em cima, né, de tudo que aconteceu na sua passagem. E, evidentemente, quem estava lá para registrar os magos, a estrela, como é que foi o nascimento, etc, etc, né? O escritor perguntou para quem? Quem estava lembrando disso? Era Maria? Sabe? Eu faço essas perguntas investigativas, porque parece que tem um cara filmando a história como se a gente assistisse um filme de cinema. Mas não é assim que a coisa funciona. A gente sabe que a história é muito fluida, depende do momento, ela é contada, depende do lado que ela é contada, ela segue um caminho. Então quem estava lá para ver essa estrela? Quem estava lá acompanhando os reis, acompanhando que tinham eu acho que é uma alegoria, mas é lindíssima, porque eu sou apaixonado pelo Natal, mas quem estava lá registrando isso? Sabe? Não foi uma escrita mediúnica. Será que foi? Não sei. E quem que prova que tinha alguma coisa nesse sentido? Entende? Aí que a gente começa a entender que nós precisamos ler tudo com parcimônia, duvidando de tudo, como Kardec sempre fazia. Ele dizia assim, olha, é preferível você rejeitar 10 verdades do que admitir uma só mentira. Então, prudência, prudência, prudência. E isso que é encantador na doutrina espírita, é esse questionamento livre, amplo, e é assim que é a doutrina espírita. Portanto, se tiver em algum lugar que se diz espírita, que não admite questionamento, que tem rituais, etc. e tal, isso é outra coisa, é religião que não tem nada a ver com a doutrina espírita. A doutrina espírita é questionamento, tudo é permitido questionar, e quanto mais questionar, mais crescimento nós temos, né? Então isso é muito legal. Então, se a estrela foi verdade, foi um cometa, se foi um perispírito de um anjo, né? Entre aspas, um espírito de luz conduzindo estes magos, se estes magos, esses reis, existiram ou não, isso é o de menos, porque eu acho que essa história ela vem fortalecer a imagem de Jesus, e assim como toda a história que é escrita muito tempo depois, vem com muita coisa mística impregnada, as pessoas vão criando, né, vão fantasiando muita coisa, porque faz parte, é humano isso e faz parte, né? A gente adora um herói, um super-herói, a gente gosta dessas histórias, nos prendem a atenção. Talvez era o jeito de prender a atenção e dizer assim, olha, Jesus foi uma pessoa muito especial, que até 3 reis magos vieram até ele oferecer presentes e se ajoelharam aos seus pés, né? Muito bonito, mas legal, gostei da explicação dada hoje. Tá bom? No próximo episódio nós vamos continuar, só que nós vamos falar sobre o fenômeno da dupla vista, que a gente já estudou no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, e vamos falar de novo destes acontecimentos, né, caracterizados como dupla vista no Evangelho. Eu te espero como sempre, obrigado pela sua presença e até mais. Tchau.